Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar, porque neste caminho eu segui. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que fiz em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que fiz em mim. Batalha pelas ruas da cidade, procurando esta felicidade. É só os bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Aconteceu? E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar, por este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Andava pelas ruas da cidade, procurando essa felicidade. Pelos ares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. Quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Eu sei que muito vou me alegrar, porque este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar, nada vai tirar esse amor que existe em mim.
vai trazer, Pai querido, uma porção da Tua palavra aos nossos corações. Senhor Deus, continua falando conosco, porque já tem falado por meio das canções que aqui entoamos, Senhor Deus, com a nossa capacidade, certamente não é tão boa de orarmos, porque não sabemos cantar, não sabemos como fazer melhor, mas, Senhor Deus, entregamos aquilo que tínhamos para te entregar, com o nosso coração quebrantado e contrito, Senhor. E agora, Pai querido, vamos receber, Pai, uma porção da Tua palavra, por meio do Teu Filho, Teu ungido, que vai ministrar aos nossos corações. Continue falando conosco, pois esta é a nossa oração, e creio que assim será, para o louvor, a honra e a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Pastor. Paz do Senhor para todos. Mais um dia de louvor e adoração ao nosso Deus Jesus. Vou ser bem breve, por termos mais uma missão. Vou ser bem curtinho de palavras, anotar, papel pequeno. Mas antes, eu vou louvar o hino. Hino esse que tem a ver com a aplicação. Glória a Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Faço tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Abro tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra
Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. E hoje a passagem vai ser lá em Zaqueu, sabe? Fala um pouquinho sobre esse homem. Que a Bíblia vai falar que é de baixa estatura. Então me identifiquei. Baixinho, opa, me identifiquei. E conforme eu fui lendo, eu fui me identificando mais ainda. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele veio para salvar. E esse é o tema da mensagem. Porque Zaqueu foi salvo. Ele foi salvo. E outrora eu também precisei ser salvo. Precisei fazer igual a Zaqueu. E essa é a mensagem de hoje. Jesus veio para salvar. Lucas 19, do 1 ao 10. De hoje está lendo. Então, em Jericó atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um cômodo a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele só hospedara como homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu vou repetir esse finalzinho, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Ele veio buscar e salvar nós que estávamos perdidos no pecado, estávamos perdidos no mundo. Aleluia. Ele veio para trazer a salvação. Ele veio para nos salvar. E o que é a salvação? Ato e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo. Isto é a salvação. Isso é a salvação. Ele nos retira de uma vida pecaminosa. Ele nos retira de uma vida que não agrada. Ele nos retira de uma vida que vai nos levar à morte. Ele nos retira da... Eu posso falar essa palavra para não ficar tão pesada. Mas ele nos tira de tudo aquilo que é ruim para a nossa vida. Ele nos livra de tudo aquilo e nos traz para perto dele. Ele nos limpa da culpa do pecado, porque o pecado ele realmente dá uma culpa para a gente, rapaz. Quando a primeira coisa que a gente faz quando peca, não precisa nem ser crente, a gente sente uma culpa danada. Sente aquele negócio, caramba, não era para ter feito isso. Alguns chamam de voz da consciência. Eu chamo do Espírito Santo falando aos nossos corações. Eu chamo do Espírito Santo falando aos nossos ouvidos, mostrando a nós que nós estamos errados. É o Espírito Santo nos mostrando o caminho certo. Ou seja, filho, não é por aí, sai desse lado.
Não é desse jeito. Não existe voz da consciência, existe a voz do Espírito Santo te guiando, te moldando, te lapidando. Basta você ouvir. E é aquela vozinha de culpa que a gente sente, não é simplesmente uma culpa. E Jesus Cristo nos livra dessa culpa. Porque se estamos em Cristo, nós evitamos o pecado. Nós não vivemos mais uma vida de pecador. E Ele nos introduz numa vida de bênçãos. Ou seja, tira do lamaçal do pecado, tira de uma vida de desgraça e nos coloca numa vida de bênção, de maravilhas, de paz, de tranquilidade, de uma vida onde você vai dormir e acordar tranquilo, sabendo que o Todo-Poderoso é com você e está te resguardando. Aleluia! E eu falo das bênçãos espirituais, porque a bênção material é fácil, a gente trabalha e a gente consegue. Mas as bênçãos espirituais, meus amados irmãos, a busca já é diferente. Você só vai ter bênçãos espirituais com Jesus Cristo. Porque a gente gosta de muito falar, eu quero estar cheio de Deus. Isso é ser abençoado espiritualmente. Mas você não vai conseguir ser cheio de Deus se não seguir esse Deus. Se você não largar tudo para servir a esse Deus. Então nós temos que Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era rico. Aparentemente ele não precisava de nada. Realmente, o publicano era um cobrador de impostos. Eu imagino o chefe desse cara. Se o publicano já tinha dinheiro, eu imagino o chefe dele. Ou seja, ele tinha posse. Ele tinha tudo de bom e de melhor. Sim, a mesa dele estava farta, estava cheia. Sim, ele vestia da melhor roupa. Aquela sandália da marca Salomão, com detalhes dourados, né? O mais puro limpo, importado, feito à mão. Não é nem feito pelo lixo, feito à mão. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele vivia uma vida de prazeres. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Ele poderia pagar para alguém carregar ele quando ele quisesse. Estou cansado, não quero ir andando não. Você, fulano, toma aqui, me leva no colo. Esse era Zaqueu. Ele tinha posses, ele tinha bem, ele era rico. Aparentemente para ele não faltava nada. E eu fico pensando, realmente, nós temos dinheiro, nós temos multimilionários. E as pessoas pensam, para esses homens não faltam nada. Será que não? Você já sentou e conversou com algum? Nem tudo na vida se resolve com dinheiro. Nem tudo na vida é dinheiro. Às vezes a gente trabalha para ter dinheiro. E quando a gente vê, pega todo aquele dinheiro e gasta em coisas fúteis, que não agrada ao Senhor, que só é para tentar preencher o vazio da nossa alma. Porque não vai preencher, é algo momentâneo. Poxa, pastor, está falando assim, é o último culto do ano, mas eu tenho que falar de Jesus para você, que Ele te salva. É a última mensagem do ano. Pode ter sido a nossa última mensagem da vida. Então eu tenho que ao tempo todo falar que esse Jesus é quem quer te salvar. Ele quer preencher o teu vazio. Aquele vazio que nada satisfaz. Nem bebida, nem mulheres, nem carro novo, roupa nova, viagens. Nada está dando jeito. Algo lhe falta. Algo lhe falta. Qual é a condição que nós nos encontramos? Será que é igual a Zaqueu, onde nada nos falta aparentemente?
Mas eu garanto, meus amados, que sempre vai ter algo faltando. Porque quando nós temos dinheiro, nós temos posse, bem, seja lá o que for, não temos Jesus Cristo em nossas vidas, falta tudo. Falta tudo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o tudo. Ele que te formou, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, desde antes do ventre. Ele já traçou um plano para você. Mas você decide se quer ser livre ou não. Você decide se quer ser livre ou não. Para Zaqueu, aparentemente não faltava nada. Mas ele tinha o vazio dentro dele, que precisava ser preenchido. Para mim, outra hora, também parecia que eu tinha tudo, mas eu tinha um vazio que precisava ser preenchido. Eu não sei da sua vida, mas pode ser que você esteja com vazio precisando ser preenchido. E Jesus Cristo, Ele pode preencher. Você sabe qual é o tamanho dele? Ele criou o universo, e o universo estava na palma da mão dele. Então Ele consegue preencher qualquer vazio, meu amado. Qualquer vazio Ele consegue preencher. Eu não sei o que se passa na sua vida, se é a paz que te falta. Jesus Cristo, Ele pode te dar a paz. Eu não sei qual é a condição que você se encontra, que eu me encontro. Às vezes eu acho que estou numa condição e não estou. Mas Jesus Cristo, Ele pode tudo. Aleluia. Jesus Cristo, Ele pode tudo. E como eu falo, algo faltava na vida de Zaqueu. E era algo realmente que o dinheiro não podia resolver. Era algo que a bebida não podia resolver. Era algo que mulheres não podiam resolver. Era algo que nada podia resolver. Nada. Nada. Nada podia resolver. Existem coisas em nossas vidas que somente Cristo tem o poder de resolver. E eu te provo isso através da própria medicina. Quantas vezes nós vemos pessoas desencarnadas no meio dos hospitais? Até mesmo o médico dizendo, só tem tantos dias, tantos meses. Quem pode resolver isso? Era para o médico poder resolver. E ele não conseguiu resolver. E passa-se o tempo e a pessoa melhora. E o médico quer saber o que houve. Doutor, o Senhor não pôde resolver. Mas Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse resolveu o meu problema. Ele pode resolver o meu problema. Eu falo por mim, de médicos assim que nasceram, não deram muito tempo de vida. Ou seja, não tinha como resolver aquele problema. Primeira coisa que minha mãe fez foi orar, falar com Deus. Simples assim. Ela buscou ajuda do homem, o homem não podia. Ah, o homem não pode, mas eu sei que eu tenho Deus que resolve. 37 anos com família, graças a Deus. Então aquilo que aparentemente não tinha solução, aquilo que era um vazio, aquilo que machucava, Deus foi lá, sarou, curou, transformou. Ou seja, existem coisas na vida que só Cristo pode resolver. Somente Cristo pode resolver. Então, como assim só Cristo? Mas para isso você tem que ouvir falar desse Cristo. E hoje eu estou te falando sobre esse Cristo poderoso, maravilhoso, aleluia. Esse Cristo que faz o impossível se tornar possível, como eu disse. Falei um pouco sobre mim.
E se eu fosse falar sobre mim, eu falaria sobre os 3, 4 dias e não pararia. Só de coisas boas que Deus tem feito por mim. E esse Jesus Cristo fez. Mas eu tive que ouvir desse Jesus para ele poder também agir na minha vida. E eu estou falando dele. Aleluia. Em Romanos 10, 17 fala sobre isso, que a fé ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. E não é ouvir balela. Não é ouvir pessoas. Não é ouvir himnos. Não é ouvir líderes religiosos, por incrível que pareça, até mesmo pastores. Não. É ouvir de Jesus, é ouvir a palavra. Essa palavra viva. Essa palavra eficaz. Essa palavra que transforma. É ouvir sobre isso aqui. Algo tão simples que muito de nós não faz. Simplesmente abrir e ouvir. Porque quando você lê, você ouve uma voz, né? Na sua cabeça. Essa voz não é simplesmente a sua voz lendo, não. É Deus falando com você. Eu te garanto, se você abrir o mesmo versículo, daqui a meia hora, você vai entender diferente. Porque essa palavra é viva. E Deus está falando através dela. Então é ouvindo. É ouvindo. É ouvindo Jesus falar. O interessante é que ele fala todos os dias da nossa vida. Tem pessoas que falam de Jesus o tempo todo, gente. E às vezes a gente se recusa a ouvir de Jesus. Antigamente era no trem, coisa linda, pregação. Quando Deus pregava, tinha até a cura dentro do trem. Coisa maravilhosa. E hoje em dia, ninguém mais quer ouvir. Mandam calar a boca, chegam até a agredir. Aí depois, acontecem coisas ruins na porta. Tantas desgraças acontecendo. Mas por que será? Porque nós temos muitas vezes rejeitado a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos ouvir. Não queremos ouvir o que Ele tem para falar. Não obedecemos às suas leis. E ainda agredimos os seus santos. Que é para piorar. E não queremos depois receber a ira divina. Mas com Zaqueu foi diferente. Ele ouviu de Jesus. Ele ouviu de Jesus. Ele ouviu os milagres que Jesus estava fazendo. Ele ouviu que Jesus estava expulsando demônio. Ele ouviu que Jesus transformou. Ele ouviu da pesca milagrosa. Ele ouviu da multiplicação do peixe. Ele ouviu. Ele ouviu. E você está ouvindo o que Deus está falando com você essa noite? Você está ouvindo o que Deus está falando com você essa noite? Então ouça. Se não estava, ouça o que Deus está falando com você nessa noite. Que Ele veio para salvar. Ele veio para te salvar. Ele veio para te transformar. Ele veio para fazer o impossível na sua vida se tornar possível. Ele não é um Deus qualquer. Ele não é um Deus que não tem poder. Pelo contrário, é um Deus poderoso. É um Deus tão poderoso que livrou Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado por não se prostrar, não adorar, não obedecer leis que feriam a sua fé. E nesse momento que ele estava orando na cova, os judeus falaram assim: rapaz, esse cara está com frio, vamos lá deixar ele quentinho. Leão virou bichinho de pelúcia. É esse mesmo que eu estou te dando
a palavra. É esse Deus que eu estou te apresentando. É desse Deus que eu estou falando. Deus que faz o leão virar a ti. Deus que faz o povo na fornalha de frio. É esse Deus que eu estou falando. É o Deus que pode se transformar. Ele vai, Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história. É esse Deus que eu estou falando para você ouvir. Então ouça com atenção o que Deus tem para a sua vida. Ouça com atenção o que Ele tem para a sua vida. Ouça com atenção o que Ele quer fazer com você. E aceite em seu coração. Aceite em seu coração. Porque nós, eu falo por mim também, precisamos conhecer Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Eu preciso. Todo dia eu conhecer Jesus. Senão eu me sinto vazio. Sério? Se eu não conhecer Jesus todos os dias, eu me sinto vazio. Eu tenho que ouvir um pouquinho dele, ouvir um louvor, ter um pouquinho de palavra. Eu tenho que ter Jesus todos os dias na minha vida. Senão minha vida não está completa. Ela está vazia, está quebrada. Está faltando, não é algo, está faltando é tudo. Eu preciso de Jesus todos os dias. Assim como Zaqueu também precisava conhecer Jesus. Versículo 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. E acho bonito isso. Muito bonito. Por quê? Tinha uma multidão que o atrapalhava. Qual é a multidão que te atrapalha? Você está ouvindo a minha voz? Então qual é a multidão que te atrapalha? Tinha uma multidão que atrapalhava Zaqueu. Mas Zaqueu não quis nem saber. E eu quero esse Jesus na minha vida. Eu ouvi falar dela, não quero ver ele de pertinho. Eu quero ver ele de pertinho. Eu quero ver de novo, ouvir melhor. Eu quero ver seus passos. Eu quero ver quem é esse Jesus. Então ele não deixou a multidão atrapalhar. Ele deu o jeitinho dele. Como eu falei, eu sou baixinho, sempre realmente baixinho. A multidão, meu Deus do céu. A gente some. A gente some. E ele dá um jeito de ver Jesus. Porque eu quero. Eu quero esse Jesus. E a gente vê o que ele faz. Ele correu e subiu no sicômoro. Em outras versões fala da figueira brava. Por nome ser bravo, eu sei que não é bom. Pelo nome ser bravo, eu sei que não é bom. Alguns dizem que era uma figueira que tinha muitos espinhos, que era onde ficava a pele. Mas eu te falo uma coisa: para subir em árvore sendo baixinho já é difícil. Então não me interessa. Só ser árvore. Vamos subir? É uma trabalheira, rapaz. É uma trabalheira. Zaqueu não se importou com o tipo de árvore dela, nem o tamanho. Ele só falou: eu vou subir porque eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? Então corra atrás. Não deixe que a multidão te pare. Você quer viver os milagres da sua vida? Suba a sua figueira brava. Não se importe com a multidão que te atrapalha. E cuida, sai da frente, porque eu quero Jesus. E você vai ver Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa. A gente não tem que medir esforços para ver Jesus, não. Porque está chovendo, não vou para a igreja porque está chovendo. Não vou para a igreja porque na igreja não tem ar-condicionado, só tem ventilador. Não vou lá porque aquela igreja lá é pequenininha, não tem ninguém, sabe? Sempre tendo uma desculpa. Não meça esforço. Venha conhecer Jesus. Venha ver Jesus. Venha deixar Jesus entrar na sua vida. Não vou lá não, porque o pastor Jorge, ele é muito feio.
Pode ser feito. Deus já fez. Às vezes você fala, mas vai deixar isso te impedir de ganhar a vitória? Eu não deixo não. Não me importa se o camarada é feio, se ele fala errado, se ele fala bonito, se ele se veste bem, se ele se veste mal. Eu quero saber de Jesus Cristo na minha vida. Eu quero saber de Jesus Cristo na minha vida. É só isso que eu quero saber. Jesus Cristo na minha vida para mudar a minha vida constantemente. Para me livrar do pecado que traz a minha morte. Eu quero saber desse Jesus Cristo que deu a vida por mim, para que hoje eu pudesse estar aqui falando dele para você. É esse Jesus. É Jesus que me livrou da morte inúmeras vezes. É esse Jesus. Jesus que me deu uma direção, um caminho. É esse Jesus que me deu um propósito na vida. Eu só quero saber desse Jesus. Não me importa a multidão. Não me importa o que possam falar. Eu quero Jesus. Queira Jesus também. Não meça esforços. Porque se você está medindo esforço, você não vai ganhar sua bênção nunca. Eu quero ser abençoado. Tá, talvez você está indo lá pegar. Poxa, você está distante. Cara, são só 3 passos. Ah, mas está calor. Ah, tem uma cadeira na frente. Ah, não, a apóstolo falou para mim, acho que ele vai me empurrar. Às vezes ele está tentando te ajudar, hein? Você deu 2 passos, ele vai pegar lá, toma aqui, meu filho, não te ajuda. Só que por a gente não fazer um esforço, a gente vai abençoar. Para ser abençoado tem que ter esforço. Para o milagre entrar na sua casa tem que haver esforço. Então nós não vemos dar nosso esforço para conhecer Jesus, para ter mais de Jesus na nossa vida. Porque quando a gente faz esforço, aí sim, ele olha para a gente, ele vê o esforço e ele vai até você. Quando ele vê o teu esforço, ele vai até você. Ele vai até você. Sério, pastor? Seríssimo. Seríssimo. E quando Jesus chegou aqui no lugar, olhando para cima, ou seja, Jesus foi até lá e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Se Zaqueu não tivesse feito aquele esforço, corrido, subido na árvore, Jesus ia passar e ir embora. Sabe por quê? Não se esforçou, não se interessou para ter um milagre. Então tem que haver o esforço, o interesse. A gente vê muito que a fé sem a obra é morta. Isso é a obra. Se esforçar. A gente fala muito, né? O versículo que não existe. Faz a tua parte da história dele. Está escrito. A frase é até legal. Realmente, Deus ele ajuda quem se esforça. Isso é verdade. Não é mentira, não. Não tem nada a ver com a gente. A forma que fala. Mas é bonito de se ver isso. Pode estar lá no livro de Eclesiásticos, ou os Anátemas de Israel, não sei. Mas tem que haver um esforço para que Deus venha operar o milagre na nossa vida. Tem que ter busca. Tem que ter busca. Zaqueu buscou Jesus e encontrou Jesus. Quer dizer, ele encontrou Jesus, encontrou ele. Ele buscou e Jesus foi ao encontro dele. Busque Jesus, se Jesus vai ao teu encontro, ele vai salvar, ele vai libertar, ele vai curar, mas tem que haver a busca.
fazer igual Zaqueu, não importa a multidão, não importa se é figueira, não importa se é baixinho. Não se importe com nada. Se importe em ter Jesus na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida. Recebe Ele com alegria. Recebe Ele com alegria. Não com pesar. Desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Está aqui. Zaqueu fez isso. Não desceu com pesar, desceu com pressa. Eu imagino ele descendo, tropicando lá de cima, caindo, se ralando. Opa, Jesus, estou aqui, todo ralado. Esse dia espinho rasgou a roupa, rasgado. Mas para Jesus, vale a pena. Um sorrisão. Vamos, Jesus, estou aqui. Vou jantar na sua casa. Mas logo, né? Você está na casa, minha comida, eu vou ficar sem depois. Ele estava nem aí, é agora. Ele preparou o melhor banquete para o Senhor. Ele preparou o melhor banquete para Jesus, não só para os discípulos, também Jesus não ia sozinho, ia mais gostoso. E mesmo assim ele recebeu com alegria. E quando Jesus entrar na sua casa, se as pessoas vão murmurar, vão reclamar, muitos não vão querer ver o que você fez, o que você passou, para ter o milagre de Jesus na sua vida. Só vão querer murmurar, reclamar. Por que fulano recebeu a bênção de Deus? Seja você o Zaqueu, não o murmurador. Seja você o Zaqueu e não o murmurador. Porque depois que Jesus entra na sua casa, eu te garanto que nada mais será da mesma forma. Depois que Jesus entrar na sua vida, ela nunca mais voltará a ser a mesma. Eu te garanto. Pode não ser tão fácil, mas vai ser bom. Vai ser bom. Eu te garanto que você viverá o melhor de Deus. Isso eu te garanto. Jesus entrou na vida de Zaqueu, que antes era pecador, ladrão, cobrador de impostos e ladrão. Ele roubou, sim. Tanto que ele falou: o que eu roubei, eu vou devolver. No que eu roubei, ele sabia. A gente sabe aonde está o nosso erro, nosso pecado. A gente sabe aonde precisa ser mudado. A gente sabe, mas pela nossa força nós não conseguimos. É deixar Jesus entrar. E depois que ele entra, tua vida, eu falei, não é mais a mesma. Não é. Versículo 9 e 10, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa. Houve salvação nesta casa. Então deixe Jesus entrar na sua vida, na sua casa, para que haja salvação. A salvação não inclui cura, ela inclui libertação, ela inclui viver vitória, milagre. A salvação inclui tanta coisa. Mas o melhor de tudo é que a salvação, ela inclui a comunhão com Deus. Ela inclui você estar lá naquele grande dia com Ele, na morada celestial. Então deixa Jesus entrar na sua casa e fazer a salvação. E eu vou parar por aqui, para podermos ir para a nossa missão. Em nome de Jesus, vou estar orando para o Terra. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, meu Pai amado, por essa mensagem. Te agradecemos, meu Deus querido, pelo culto. Te agradecemos, Senhor amado, pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos por cada vizinho. Senhor amado, da esquerda, da direita. Te agradecemos e pedimos mais uma vez para que o Senhor nos está abençoando.
Que o Senhor venha estar levando a tua salvação hoje, na vida de cada um. Que o Senhor, meu Jesus Cristo, venha estar levando a tua libertação, a tua cura, Pai, na vida de cada um. Que o Senhor venha trazer a mudança necessária. Que o Senhor venha se fazer presente. Senhor Jesus, nos leva em paz e em segurança aos nossos lares, Deus. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de sono tranquila. Senhor Jesus, que amanhã venha ser um dia abençoado na tua presença. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, eu te agradeço. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces e maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus e o amor de Deus Pai esteja com cada um. Amém.